Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mahatma Gandhi e não violência ativa. Se você estiver interessado, inscreva-se no canal Inspire Fundo. Mahatma Gandhi nasceu em 1869. Foi um ser extraordinário. Ele conseguiu a independência da Índia sem nenhuma violência. Mahatma é um título que ele ganhou porque Mahatma, Maha quer dizer grande, Atman, alma, grande alma, um grande ser, porque ele tinha um propósito maior do que ele mesmo. Ele estudou na Inglaterra, ele se formou advogado na Inglaterra. Mas quando ele volta para a Índia e ele vê a necessidade do povo indiano, ele começa a fazer movimentos até de chamada de resistência pacífica. Quando fazia manifestações para aqueles que trabalhavam com o sal, aqueles que trabalhavam nas salinas, eles faziam grandes passeatas vestidos de branco com faixas pedindo aumento de salário. Mas nunca ofendiam ninguém. Não xingavam, não iam de punho cerrado, falando imprecações contra aqueles que não reconheciam. Na época que ele foi pedir para a Inglaterra a independência da Índia, ele se reuniu com os líderes ingleses e levou com ele algumas lideranças indianas. E foram fazer uma conversa sobre como vamos libertar a Índia. Mas as pessoas que estavam com ele ficaram impacientes, bravos, e em vez de chegarem a um acordo, foi uma discussão e eles foram embora. Pela primeira vez, os amigos de Gandhi viram ele bravo. E ele disse, olha, eu vou pedir uma outra reunião com os ingleses, mas só vai comigo quem for capaz de amar os ingleses. E na segunda reunião, eles fizeram um acordo e houve a libertação da Índia. Hoje em dia está tão triste. A gente vê países divididos, polarizados, com ódio, xingando uns aos outros. Eu sou capaz de ser amigo de ser humano, não independente se eles têm este ou aquele pensamento. E amizade é isto.
Se você acha que uma pessoa está se desviando do caminho correto, se ela está sendo intolerante, se ela está criando situações de discriminação e preconceito, se você é amigo dessa pessoa, você vai dizer, oi meu, não é por aí. A pessoa começa a ficar falando mal dos outros, falando palavrões, insultando, dizendo se você não concorda comigo, você é louco, é burro. Não, se inspire um pouquinho em Mahatma Gandhi. Você pode encontrar meios expedientes até de demonstrar o seu ponto de vista, que pode ser contrário desta pessoa, mas não para ofendê-lo. Respeite as diferenças, tanto religiosas, espirituais. Aproxime-se até daquele que é diferente de você. Você pode ser a transformação que você quer no mundo. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Seja a transformação que você quer no mundo. Se você quer um mundo de mais harmonia, de mais respeito, se você quer ser respeitado, respeite os outros. Mahatma Gandhi, esse exemplo de paz na época em que ele estava vivo, muitas pessoas queriam nomeá-lo, falavam, vamos nomeá-lo, mas ele nunca ganhou o Nobel para a Paz. Talvez você não ganhe em vida. Talvez você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter agora, mas é só pelo reconhecimento que você vive? Ou você confia no que você está fazendo? Você tem certeza que Satyagraha, o caminho da verdade, é o melhor caminho? E você é verdadeiro, verdadeira com você, com seus propósitos? Você é capaz de viver isto, mesmo que ninguém reconheça seu valor e o que você está fazendo? Quem reconheceu, por exemplo, Mahatma Gandhi foi Martin Luther King. Em toda a sua campanha para a integração do povo de origem africana nos Estados Unidos, que até hoje existe uma discriminação muito grande. E quando ele fazia caminhadas, Martin Luther King, ele não ia de punho fechado, com ódio, te odeio. Assim, reconheçam a nossa humanidade. E hoje é reconhecido. Embora ainda tenha um ranço de coisas muito antigas em alguns grupos de pessoas. É isso que precisa acabar. Ninguém pega o seu lugar. Há espaço para todos nós, de pele diferente, de pensamentos diferentes, de pontos de vista e filosóficos, políticos, econômicos e religiosos. Vamos ser capazes de nos dar as mãos e construir um mundo melhor? E mesmo que as pessoas digam que você não está com nada, que isso está errado, tem que lutar pelo aquilo que você acredita, tem que acabar com aqueles que não concordam com você, o que é isso? Você fala, não, existe um caminho de mudança, sim. Mas essa mudança, essa transformação é com sabedoria. E essa sabedoria você descobre meios expedientes de dialogar e de transformar a realidade. Não é lutar, não é ofender, não é brigar, é construir. Podemos construir uma cultura de paz. Construímos uma cultura de não violência ativa. A construção exige mais paciência e perseverança. E mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todo mundo diga, não é isso aí o caminho, se você tiver certeza que essa é a grande verdade, não desista dela. Bom dia, galera do 7º ano. Coisa boa estar com vocês mais uma semana. Desejo que vocês tenham aproveitado muito feriado. Que Deus continue abençoando e guardando cada um de vocês, né? Bom, pessoal, na nossa última aula, nós falamos aí sobre o hinduísmo e acabamos descobrindo aí uma pérola preciosa no hinduísmo, que é o Mahatma Gandhi. E aproveitei aí para colocar duas animações, quer dizer, uma animação e um vídeo. A primeira animação, ela vai nos ajudar a refletir sobre o nosso comportamento. E o segundo vídeo é da monja Coen, uma monja budista, bem conhecida na internet, tem livros publicados e tudo mais. A monja Coen fala sobre Mahatma Gandhi. E é interessante porque Mahatma Gandhi, ele conseguiu a independência da Índia sem nenhuma vez guerrear contra os britânicos, brigar, falar palavrão ou vice-versa, né? Ele conseguiu a independência do país dele através do diálogo, que é uma das bandeiras do hinduísmo, é justamente isso. Eles não acreditam que possamos resolver algo na base da violência, e sim através do diálogo, da comunicação e do amor. E que nós deveríamos aprender isso e levar isso para o nosso dia a dia, não é?
Inclusive, a gente percebe a falta disso, já podemos fazer um link aí com o primeiro vídeo. Vocês percebem que quando a velhinha compra o pacote de bolacha, que ela acha a moeda, até lá, coloca tal, a máquina dá uma emperrada. E ela, ao invés de tentar achar algum funcionário na estação de trem para auxiliá-la, ela briga com a máquina, ela dá quase uma voadora na máquina, para a máquina soltar o pacote de biscoito. Ela consegue pegar o pacote de biscoito, coloca na bolsa, né, e esquece. E quando ela chega na estação para esperar o trem, ela se depara com um menino comendo um pacote de biscoito igual o dela, e ela, na hora, automatiza que é o dela. E passa toda aquela cena que a gente acha que é o menino que tá comendo o biscoito da velhinha. Ao ponto da gente ter vontade de dar uns croques nele, né? Porque é onde já se viu, ele comendo o biscoito da velhinha na maior cara de pau. E o final que eu acho o máximo, né? Ele divide o biscoito com ela. E quando ela chega no trem, ela percebe que ela é que estava comendo o biscoito dele. E que o biscoito dela estava intacto dentro da bolsa. E a gente percebe uma coisa. Observem essa imagem que eu vou colocar aqui. Existe um homem chamado Gentileza. E ele dizia o seguinte, que gentileza gera gentileza. E violência gera violência. E eu achei bem interessante essa imagem. Quando a sua reação for como a do macaco, você viverá melhor. Ou seja, você vê ali uma onça, né? Vamos dizer assim, um leopardo, seja lá o que for, vociferando aí com o macaco, né? E o macaco, tô nem aí, pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Né, mostrando bem assim que ele não tá nem aí com a hora do Brasil, né? E que pode gritar, pode espernear, que a vibe dessa loucura é sua, não é minha, não é? E é bem isso que o menino do filme, da animação, mostra. Que toda a irritação, todo o problema não era com ele, era com a outra. Então, ele ficou super relaxado e ele acabou transmitindo isso, não é? E vai chegar um ponto que eu quero debater com vocês, que é justamente quando ela se depara com um pacote de bolacha que ela havia comprado e que ela estava comendo do menino. Então, ela era errada da história e que ela dentro do trem, o trem começa a entrar em movimento e ela não consegue mais voltar para pedir desculpa, para tentar se retratar da melhor forma possível. E muitas das vezes acontece isso com a gente no nosso dia a dia. Nós fazemos algo errado, mas o trem parte e a gente não consegue voltar para se retratar. E é justamente por isso que a filosofia do hinduísmo diz que não dá para resolver problemas através da violência. Porque com certeza vão deixar sequelas, consequências, e isso vai fazer mal. E isso vai transformar você em uma velhinha estressada, né? Uma velhinha que vai brigar até com a máquina, porque ela não conseguiu pegar o pacote de biscoito. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é justamente isso. Há situações na nossa vida que a gente se arrepende e o trem parte e a gente não consegue voltar atrás para desfazer a bagunça que fizemos, né? Infelizmente. E é por isso que a gente precisa ter nas nossas atitudes cautela, né? Sempre pensar, e se fosse eu, né? Se eu vou dizer uma palavra, se eu vou brigar, aí eu sempre me coloco no lugar, e se fosse eu? Né? Como é que eu gostaria de que eu fosse tratado? Como eu gostaria que me tratassem, não é? E isso eu achei bem interessante da filosofia hindu, e por isso que hoje eu coloquei essa animação, que é muito reflexiva e muito dos nossos dias atuais, né? As pessoas hoje resolvem as coisas no grito, né? Na ofensa, inclusive na sala de vocês.
eu pensei muito em vocês nessa animação. A maneira como vocês mesmos se tratam. Só que aí, ao invés de ser um tigre e um macaco, são dois tigres. E aí, automaticamente, violência gera o quê? Violência. E você machuca, mas você também é machucado, né? E aí, ninguém leva ponto, ninguém leva nada, porque se perdeu. Você pode até estar com a razão, mas no momento em que você se perde pelo outro, que você deixa o outro deixar você no mesmo estado que ele, pronto, você já se perdeu também, não é? Então, eu achei bem interessante esse vídeo e que vocês se olhem mesmo, se percebam e tentem refletir com mais naturalidade, com mais paciência, com mais resiliência, não é? Bom, além desse tópico que a gente vai falar sobre o trem que parte, sobre as nossas posturas com o outro, tem a questão também que a monja Coen fala sobre Mahatma Gandhi e fala sobre a questão dele conseguir a independência da Índia sem guerra, sem ofender os britânicos. É tanto que na conversa principal que ele foi ter com os britânicos, ele chama alguns seus companheiros para irem, mas ele diz o seguinte: eu só quero que me acompanhem aqueles que conseguem amar os britânicos, mesmo depois dos britânicos terem feito a maior carnificina na Índia, ter assassinado milhões de pessoas, em movimentos extremamente pacíficos, né, na intenção de reprimi-los, de deixá-los ainda sobre o domínio deles, tá? E mesmo assim, Mahatma se manteve pacífico. E muita gente diz assim que, mas eu não sou santo, né? Eu não, eu sou assim mesmo, eu não sou santo, só Jesus é perfeito, né? Só Deus é perfeito. E aí é tão engraçado que a gente pega um exemplo de um homem que não é cristão, ele é hinduísta, acredita em vários deuses e que mantém uma postura que muitos religiosos não possuem do nosso meio. Que não só, digo, no nosso meio, na nossa sala, mas assim, nas nossas convivências, né? E que você não vê uma postura dessa. E que se um homem comum conseguiu, por que nós não vamos conseguir também sermos melhores? Por que nós não vamos conseguir ser pessoas melhores? Por que você não vai conseguir mudar? As pessoas só não mudam quando não querem. Só não fazem algo de melhor quando realmente não querem. Todos nós somos capazes de nos melhorar dia após dia. Todos nós somos capazes de errar, mas também somos capazes de desfazer o nosso erro da melhor forma possível. Há erros que são bem difíceis de desfazer, né? Como é o caso do trem. O trem partiu e o negócio ficou mal acabado. Mas o que importa de verdade é o sentimento que ficou disso tudo. E a pessoa que você se tornou, e com certeza, se você realmente se arrependeu do erro, você realmente não irá cometê-lo novamente. E esse é o verdadeiro significado do arrependimento, né? Bom, então já que eu já dei para vocês aí a minha explicação e que vocês já viram os vídeos extras, vamos para as atividades de hoje, que são atividades extremamente reflexivas, extremamente, eu vejo do meu ponto de vista, construtivas, porque algo que nos faz pensar, algo que toda vez que a gente precisa pensar, a gente nos se depara com alguma situação que ou precisamos rever ou precisamos encontrar soluções para. Então, que encontremos soluções para sermos melhores, que encontremos soluções para aprendermos a conviver com os diferentes, porque não vamos encontrar pessoas que sejam totalmente do nosso agrado.
Não vamos encontrar pessoas a todo momento que sejam totalmente solícitas à nossa vontade, né? A gente precisa conviver com essas discrepâncias, com essas diferenças e saber que mesmo vocês sendo adolescentes, estarem aí em processo de formação, é extremamente importante que vocês sejam colocados para refletir, para pensar, né? Que tipo de pessoa eu vou ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de coisas eu faço que eu preciso mudar? É óbvio que eu não tô querendo catequizar ninguém, óbvio, mas eu tô querendo realmente que vocês sejam melhores. E não só por meio da religião, mas sempre por meio da reflexão, do pensar, tá certo? Vou deixar a atividade registrada no final do vídeo, como eu sempre deixo. Dúvidas, eu vou estar online, tá? Mas eu creio que vocês não terão dúvida, porque são questões extremamente pessoais, extremamente reflexivas, e que eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento para realmente refletir sobre a prática de vocês, sobre a vivência de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Até daqui a pouco no grupo de estudos. Tchau!